Começando hoje o primeiro episódio do Birdcast, o podcast que te faz voar. E hoje a gente vai iniciar esse projeto que tenho certeza que vai impactar vários e vários jovens. A gente vai construir hoje algo que nunca foi feito em relação a podcast para jovens no Brasil. E eu vou deixar um pouquinho com o meu sócio, Henrique Botti, apresentar para vocês o Birdcast. Pessoal, eu sou o Henrique Botti, ao meu lado tem o João Vitor Patrocínio. E a gente vai apresentar aqui para vocês esse primeiro podcast de jovens empreendedores para jovens empreendedores. A gente vai falar um pouco sobre a criação do podcast, como foi tudo isso aí, quem é o JP, quem sou eu, Henrique Botti. E eu, primeiramente, já passo a voz para o João Vitor Patrocínio para ele falar um pouco quem ele é e depois, logo em seguida, eu já me apresento. Perfeito. Botti, primeiramente é um prazer imenso ter você como sócio do projeto. Vamos. Tá? Começar a me apresentar para o pessoal aqui que ainda não me acompanha nas redes sociais, né? Comecei a produzir conteúdo, já vai fazer agora em abril 2 anos no Instagram, voltado sempre para empreendedorismo, investimentos e mentalidade, né? Desde os meus 15 anos ali, eu digo que eu tive meu primeiro ponto de inflexão, assim, porque foi quando eu comecei a pensar que, cara, eu não quero seguir uma rotina tradicional. Eu quero o quanto antes construir experiências incríveis, eu quero o quanto antes ter resultados, eu quero o quanto antes ser um jovem de alta performance. E foi aí que eu entendi. Empreendedores são pessoas de alta performance. Então, o porquê não começar agora? Por que eu tenho que esperar uma faculdade para começar a empreender? Isso é perfeito falar. Né? E foi aí que eu comecei a minha história no empreendedorismo. Comecei também por influência muito forte do meu pai, né? Meu pai tem rede de supermercado em Franca. Comecei com ele na parte do marketing e dali fui evoluindo, fui indo para o digital. Comecei a produzir conteúdo. Depois encontrei hoje que são os meus sócios no Legado Jovem, né? Nós fundamos o Legado Jovem ali em 2020. Hoje o Legado Jovem está entre uma das maiores startups educacionais do Brasil, né? Comecei a fazer administração também na FIA ano passado. Foda. Passei de primeira na FIA. Em outubro do ano passado foi que tudo mudou em relação à minha carreira, de fato, que eu entrei na Blue 3, né? Eleito melhor escritório de assessoria do Brasil pela XP. Comecei na área internacional e, cara, sou hoje uma das pessoas mais novas da empresa, né? Então, assim, Da hora, velho. 19 anos, eu né? entrei com 18, eu entrei com 18, fiz 19 recente agora. Então, estou construindo agora uma história nos investimentos, né? Muito forte no empreendedorismo. E sempre eu tive um propósito muito forte, que é, eu preciso, além de criar minha história, eu preciso inspirar outras pessoas, eu preciso inspirar jovens, né? E foi até por causa disso que a gente está agora começando com o Birdcast. A gente já vai falar. A gente já vai falar como que foi tudo isso, mas se fosse resumir, né? A minha trajetória foi 15 anos, ponto de inflexão, depois parti para a minha mudança de mentalidade, minha mentalidade fui para o empreendedorismo, do empreendedorismo fui para os investimentos, e aí, em 2021 comecei a minha trajetória no mercado financeiro. Bacana. Botti, e agora eu queria que você apresentasse, pessoal, quem que é o Henrique Botti? Não, primeiro eu já queria começar comentando que eu tenho 2 anos de diferença do JP, eu tenho 17 anos, então minha trajetória ainda é muito curta, né? Parece que quase... Tem muita história, mas pouca idade ainda. Mas eu comecei, pessoal, simplesmente que aos 13 anos teve um fato, né, que aconteceu na minha vida, um ponto de inflexão que eu não vou falar para vocês, por enquanto, mas foi um fato que eu tenho certeza que vai ser legal de comentar daqui pra frente, tá? E depois desse a gente pode falar, esse caos, né, que aconteceu, eu tive um ponto de inflexão muito forte, fiz várias reflexões sobre quem era eu e o que eu queria fazer, né? E aí, também por influência da minha família, eu sempre teve uma veia muito forte no empreendedorismo, eu decidi começar a empreender e, né, entrar no mercado financeiro como investidor, tá? No CPF mesmo. E aos 15 anos, aos 14 para 15 que eu comecei a investir, eu me apaixonei pelo mercado financeiro, né? E não só isso, eu também queria ajudar outras pessoas, né, a saberem cuidar do seu dinheiro. Eu vi muita falta, JP, de educação financeira nas escolas. Na verdade, não é que não, eu senti falta, não tem. Exatamente. Ele esquece que é importante ter uma educação financeira, ele esquece que é importante ensinar sobre empreendedorismo, né? Que é o que a gente mais vai mexer na vida. Que é o que a gente vai... Cara, educação financeira. É impossível você passar uma vida inteira sem
ter o controle sobre o seu dinheiro. Exatamente. Não faz sentido isso. Exatamente. E aí eu vi essa falta e eu sempre muito indignado, né, com a escola não ensinar isso pra gente. Eu decidi que eu queria começar a criar conteúdo de investimento, negócio, né, de uma forma simples para ajudar jovens também, né, a começar a empreender, a ter vontade de empreender, de investir. Então, daqui para frente a gente vai falar como isso daqui que a gente está fazendo agora tem muito a ver com o nosso propósito juntos, né? E aos 16 anos eu fundei minha primeira empresa, tá? Com sócio 16 anos, tá? 16 anos. 16 anos, tá? 16 anos fundei minha primeira empresa, onde eu tenho sócios maravilhosos, inclusive eu tenho um sócio de 72 anos, acreditem vocês. Você me contou essa história da Contei já pro diferença de idade JP. dos sócios. Pra você ver a diferença, eu tenho 17, um dos meus sócios tem 72, o outro tem 50, o outro 23 e um 21. E agora um 19. E agora um 19. Então, é muito bacana, aprendo muito com ele sempre. E estamos aqui para falar um pouco desse podcast aqui, como foi a criação disso aqui tudo. Eu encaro muito, mais do que um podcast isso aqui, Bote. O que a gente está começando hoje realmente é um projeto muito forte para impactar os jovens, para realmente ser uma forma de inspirar e incentivar outras pessoas da nossa idade a começarem a olharem para ser protagonista uma coisa boa e não com medo, né? Exato. Não ficar preso na zona de conforto, não ficar preso no ensino tradicional, mas realmente estar disposto ao novo, estar aberto ao novo, né? Cara, e o Birdcast foi uma das maiores inovações assim, de projeto que a gente fez, cara, porque foi tudo muito rápido, né? Foi tudo assim, no nível absurdo. A gente, pra ter ideia, só dando um spoiler aqui, a gente tava fazendo reunião com o pessoal pra saber qual estúdio que a gente ia fazer e a gente não tinha nem identidade visual pronta. Isso faz uma semana e meia, 2. Não tinha. Não, ficou pronta uma semana. Ficou pronta uma semana A atrás. identidade visual ficou pronta uma semana. Cara, e assim, isso que o Bolt falou também em relação ao tanto o propósito dele quanto ao meu, tá muito, muito ligado, né? Isso é uma das primeiras coisas que eu faço para selecionar um sócio, né? E o que o Bolt também fez. Então, quando a gente começou o Birdcast, a gente olhou muito mais em propósitos semelhantes estarem andando juntos, né? E tem um livro muito legal que tanto eu quanto o Bote gosta, que é Pense e Enriqueça, do Napoleon Hill. Né? Foi até engraçado porque eu tinha visto na caixinha dele de perguntas, no mesmo dia que eu tinha aberto, e o pessoal tinha perguntado assim, qual que foi o livro que mudou não sei se foi a vida de vocês, a mentalidade de vocês e tudo. Aí eu coloquei no meu Pense e Enriqueça, saiu no Bote e pensei, caramba, Bote, é a mesma coisa, né? Então assim, o Birdcast, de fato, ele veio com uma junção de propósitos muito forte, também de personalidade, eu e você, a gente... Muito cara, parecido. é muito parecido. Eu comecei a acompanhar o Bote quando ele tinha cento e poucos, cara. Cara, você estava no comecinho, você estava do zero. E aí eu já vi o estilo dele, falei, pô, esse cara vai mais no meu estilo. No sentido de produção de conteúdo e tudo, até a nossa identidade visual era bem semelhante. E aí, comecei a acompanhar ele e tudo. Primeira vez, inclusive, acho que é legal de falar isso. Primeira vez que a gente está se vendo pessoalmente, cara. É a primeira vez que a gente está pessoalmente cara, juntos aqui. Isso é muito forte. Porque os meus sócios do legado também, a gente tinha finalizado a empresa e a gente não tinha nunca se visto pessoalmente. Da hora. Aqui é um outro negócio. Olha o poder do digital, né, cara? O poder digital, cara, eu falo, o digital, ele me trouxe escala, ele me fez ficar próximo dos meus ídolos, né, de certa forma. Sim. Então, eu conheci o Thiago Nigro, conheci o Guilherme Benchimol, né, criei empresa no digital, consolidei minha marca no digital, inclusive, por exemplo, até entrar na Blue 3, o meu branding no digital fez uma diferença muito forte, né? Com você agora também, iniciando o projeto. Minha namorada conheci no digital. É verdade. Então, cara, tudo minha vida... O digital mudou a vida do cara. O digital, de fato, mudou, né? Aquele arrasta pra cima, né? Mas, cara, hoje a gente vai contar realmente, de fato, o porquê do Birdcast. E, Bote, começa contando pelo dia que eu te liguei. Pelo dia que eu te liguei. Começa. Eu só queria dar uma pausa aqui para falar sobre esse livro Pense e Enriqueça. Ele mudou muito a nossa mentalidade. No sentido, quando você não está alinhado, quando a sua cabeça ela não está alinhada, né, a riqueza, a prosperidade, é muito difícil que ela chegue, tá? Então,
em 2 momentos distantes, em 2 momentos separados da nossa vida, esse livro fez total diferença para com que a gente conseguisse fazer mais, né? É um livro que fala muito sobre finanças, fala sobre mentalidade, empreendedorismo também. Eu tenho certeza que você deve ler, tá? Já fica de recomendação. Cara, é disparado, realmente, um dos melhores livros assim, que eu já li, porque o Napoleon Hill ele é muito cirúrgico nas reflexões que ele faz. Então, eu acho que não é um livro que tem enrolação, como a maioria desses livros de alta performance, de desenvolvimento pessoal. Ele fala, cara, você precisa estar no ambiente certo, porque o ambiente certo ele vai te moldar, ele vai fazer com que você seja exposto a pessoas que têm um propósito alinhado com o seu, que no caso é o que nós estamos fazendo aqui, é o que eu faço com os meus sócios, é o que você faz com os seus sócios. A gente ter um desejo bem ardente, que ele fala, não adianta você só querer fazer acontecer algo, mas se você não tem um desejo ardente. Então, tu precisa ter esse desejo ardente e, principalmente, hábitos. Hábitos é o que molda, porque se a gente for parar para pensar, todos os nossos resultados são consequências dos nossos hábitos. Então, se você tem hábitos de alta performance, consequentemente, os seus resultados vão ser de alta performance. Se os seus hábitos são, cara, procrastina o dia inteiro, como que um cara que procrastina o dia inteiro vai ter resultado, né? Então, eu acho que o Napoleon Hill é muito cirúrgico quando ele faz todas essas junções no Pense e Enriqueça. Isso, e fica de lição aqui. Sempre que você estiver passando por algum momento na sua vida que seja difícil, você sempre vai retornar aos seus hábitos. Sempre. Porque quando você está motivado, é fácil você fazer as coisas certas. Mas quando você está em um momento difícil, você vai retornar aos seus hábitos. E se eles forem ruins, se forem hábitos de má alimentação, procrastinação, com certeza vai ser muito pior para você. E agora, pulando essa parte do livro, creio que ficou bem de lição. A gente quer comentar, pessoal, da onde que veio essa ideia. E eu vou falar para vocês. Para quem me acompanha no Instagram, nas redes sociais, eu tava viajando para os Estados Unidos, era dia 10 desse ano. Esse ano foi, acho que dia 5 que eu te... Isso. E aí eu liguei pro dia 5. Eu liguei pro JP, a gente não pode comentar o motivo da minha ligação, talvez no futuro. No futuro, talvez no episódio 33. Talvez no episódio 33. Eu sou sistemático em números, tá? Isso. Vocês vão ficar sabendo isso. Sou sistemático número 33, número 7. E aí o JP falou assim, irmão... falou assim, por que a gente não faz um podcast? Por que a gente não faz um podcast? Aí a hora que ele falou, eu pensei assim, o JP tá me chamando pra ir num podcast junto com ele de convidado, né? Ou pegar o celular e... vamos gravar fazer um podcast. Por digital, né? Zoom, não sei o quê. Zoom, grava, chama o pessoal. Aí eu falei pra ele, é assim mesmo? Ele falou, não, irmão. É a gente fazer um podcast mesmo. Aí o Bote... Falei, o quê? JP. Falei, JP, aonde? Ele falou, São Paulo. Não, foi muito engraçado isso, porque o pessoal que me acompanha, principalmente os caras que são meus sócios, vou inclusive mandar um abraço vou começar os abraços, né? A gente vai ter os abraços pro meu sócio, João Vitor Simões. Ele vai entender essa referência. Cara, eu sou meio louco em relação a novos projetos. Eu sou um cara bem... Ou eu faço pra acontecer, ou eu não faço pra acontecer. Então eu falei, foi no dia 5, a gente era com outro objetivo a ligação. Isso. E aí, beleza. De certa forma, isso a gente já tinha resolvido. Aí eu falei, Bote, por que a gente não faz um podcast? Aí ele tinha ficado nessa dúvida. Ele falou, fazer um podcast, a gente vai participar, né? Vai com alguma pessoa? Eu falei, não. A gente vai fazer o nosso. Aí já mudou a história. Aí falou, isso aí não vai ser barato fazer um. Não vai ser barato, né? Engraçado também contar a nossa estratégia de MVP. Cara, vamos deixar pra contar. Vamos deixar depois a nossa estratégia de MVP. Essa foi muito boa. Mas enfim, o porquê do podcast, né? Inicialmente porque... lembrando, só desculpa te cortar, JP, que o JP, ele que veio com essa ideia pra mim, tá? É o JP que teve toda essa ideia de criar esse podcast. E até eu, como recebi esse convite, que desde já te agradeço muito, tenho certeza que essa nossa parceria vai ser fantástica. De onde que surgiu na tua cabeça, cara? Cara, eu falei, eu já tenho digital no Instagram. Mas hoje, em questão de áudio, que está crescendo muito podcast, eu não encontrei nenhuma representatividade jovem ali. No empreendedorismo. No empreendedorismo. E, cara, quando você olha, você já tá... Querendo ou não, hoje no Instagram, você ser um produtor de conteúdo, ser mais um. Exato. Ser mais um, cara. Se você não está consolidado ali, você não tem um público fiel, você é só mais um.
Então, é bem mais complicado de navegar em um oceano que está vermelho. Exato. É algo que já está um pouco mais saturado. E aí, cara, eu sempre escuto muito podcast para treinar, no carro e trabalhando e tudo. E eu falei, pô, só tem Thiago Nigro de podcast, só tem o Joel J, o Caio Carneiro, os sócios. Eu falei, pô, e da molecada? Não tem nenhum e dos de jovens? pessoas jovens. E dos jovens, não tem? Aí eu falei, pô, quer saber? Vou começar. Vamos criar. Só que eu falei, cara, eu não consigo fazer isso sozinho de maneira alguma. Por quê? Eu preciso ter. Isso é todo negócio que eu penso. Você não consegue ser bom sozinho o suficiente para tocar um negócio. Você tem que procurar no seu sócio as qualidades que você não tem e alinhar propósitos e ver, cara, o que faz mais sentido, né? E na minha cabeça, na hora, eu falei, pô, Bote. Por quê? Eu falei, o estilo nosso é muito semelhante, então isso fica fácil para a gente trazer essa personalidade para o nosso podcast, né? Eu acho que é algo que flui naturalmente do que eu chamar com uma pessoa que tem uma personalidade diferente da minha. O Bote, inicialmente, ele é um cara que tem uma oratória muito boa. Eu falei, cara, eu preciso ter um cara que tem uma oratória boa, que tem uma comunicação legal. Não adianta eu ficar... Então eu falei, cara, eu preciso que seja isso e principalmente um cara que tenha know-how e tenha resultado. Eu falei, pô, é o Bote, esquece. E eu sou muito assim. Eu faço a primeira ligação para oferecer o projeto, não é sempre que eu tenho novos projetos, mas quando eu faço ou o sócio fala, tô para dentro, é muito o que o Joel J fala, né? Tudo é sim, claro ou óbvio. Ou não, né? É claro ou não, cara. Não tem essa. Então, na hora que o Bote falou, vamos, eu falei, é isso. É ele. É legal a gente falar que o JP ele mandou a mensagem, ele no meio da ligação ele falou o podcast, eu fiquei muito naquela dúvida. Será que a gente tá sendo convidado para um podcast ou é outra coisa? Ele achou que era uma vez só em São Paulo. Isso, achei que era uma vez. Não, quanto que vai ser? Você tinha perguntado. Isso. Aí o JP falou assim, eu falei, não, irmão, é pra você vir pra São Paulo pra nós gravar o ano inteiro. Eu falei, o quê? E eu falei assim, mano, na hora, eu nem pensei, nem tá? Pensou, ele não pensou, não pensou. Tipo assim, se isso daqui... cara, se o JP quisesse inventar de fazer qualquer coisa que eu não gostasse, eu só falei assim, bora. E aí é legal a gente comentar tem uma política, não sei, cara, eu vou me perder aqui de história, daquele negócio lá dos 5 anos em 5 anos. 5 anos em uma semana. Não, 50 anos em 5 anos. 50 anos em 5 anos. Isso, exatamente. A rapidez. Não, lembrando. Não, agora eu vou entrar aqui. Eu falei assim, irmão, beleza, isso foi muito rápido, galera. Eu quero que vocês entendam, faz um mês que a gente teve essa primeira conversa. Cara, a gente fez. Realmente, a gente desenhou. Foi muito rápido. A gente desenhou do zero um projeto. Cara, hoje em dia vai dar um mês agora. Vai dar um mês. Agora que exatamente. Vai dar um mês. Aí eu falei, bora. Aí o JP falou assim, irmão, a gente precisa estar rodando, fazendo a primeira gravação daqui 30 dias. Eu falei, o quê? Não, daí foi. Na época, eu tinha abusado um pouco nisso. Eu falei 30 dias, que no caso era pra ser semana passada. Isso, né? Isso. Então na época tinha passado 3 semanas. Eu falei, poxa, daqui 3 semanas a gente tem que estar em São Paulo. Como assim, tá em São Paulo? Eu tava viajando. O cara tava lá em Orlando, não tava conseguindo voltar. Pô. E aí eu falei, não, Bote, tem que começar. E aí ele falou, não, vamos começar uma reunião. Eu falei, quando? Eu falei, hoje às 7 horas. Não, foi muito rápido. Já foi, cara, a gente já começou ali, a gente começou a desenhar. E aí a gente começou a entender que o podcast ele realmente seria um braço muito forte para os nossos perfis, de certa forma, né? Então, aula de estratégia aqui, tá? Hoje, tem várias pessoas no digital que produzem conteúdo só no Instagram. Exato. Eu e você somos uma delas. Só que agora, tendo um braço audiovisual, né? Porque agora esses cortes, eles vão pro YouTube, vai pro Spotify. A gente está aumentando aqui o nosso leque. Isso faz com que a gente entre em oceanos que não está ainda conquistado. Não tem uma consolidação. Então, o que eu falei, cara, eu preciso ter um parceiro forte nisso, que consiga, de fato, manter o negócio junto comigo e consiga trazer resultado, que tenha know-how. E aqui a gente vai causar um case de sucesso em cima disso. Então, hoje é dia 12 de fevereiro. Cara, nada impede que até o final do ano a gente já tenha chamado pra cá uns 15 CEOs. Caraca. Cara, nada impede. Inclusive, um bilionário. Opa! Aumentou pra 5 ao mesmo tempo na hora que eu olhei pro bote. Não, a gente um no próximo mês. A gente tava fazendo a nossa ligação e aí o JP, ele falou assim,
rapaz, vamos fazer um podcast? Nós somos jovens empreendedores. Não existe nenhum jovem empreendedor que faz podcast para jovens que tenham a vontade de empreender, que tenham a vontade de investir e tal. Que tem inovação. Que tem inovação, exatamente. E aí o JP falou assim, eu acho que pra gente dar uma completada, pô, eu acho que eu posso trazer um cara que eu conheço, que ele é bilionário. E quando a gente fala bilionário, não é pra eu falar, o cara é bilionário. Não, não é por isso. É porque, geralmente, uma pessoa que possui um patrimônio bilionário, o conhecimento dela é muito alto. É muito forte. É altíssimo. Que agregaria muito, tenho certeza, aqui pra todos muito vocês. Valor. Cara, os convidados e aí o JP foi falando um bilionário, eu falei outro. Foi falando outro, aí a gente falou, cara, nosso networking tá forte. Tá como? Tá muito forte. Então, assim, a gente vai fazer ao longo desse projeto do Birdcast uma jornada realmente para você evoluir, cara. Seja assistindo o vídeo no YouTube, seja escutando no Spotify. Exato. Você vai evoluir. Porque é um conhecimento a mais. E tudo que te provoca alta performance, ele tem que ser desenvolvido por uma estratégia. Então, o Birdcast hoje, ele segue uma linha que ele parte para uma estratégia de convidados. A gente vai ter uma evolução de convidados aqui no podcast, né? E principalmente esse jogo aqui que eu e o Bot tem de um falar com o outro. Então, cara, isso já muda muitas coisas, né? E para começar do Birdcast, você lembra, Bot, o porquê do nome Birdcast que eu tinha dado? Não. Agora a gente vai entrar num negócio sério aqui, pessoal. Faz 2 semanas a gente tava preocupado, né, JP? Cara, em relação... Não, a gente tava desenhando o projeto, já sabia que ia... Tudo. A gente sabia que ia ser em São Paulo, a gente já tinha até designer, legal. Só que e o nome? Não tinha nome. E a designer falou, legal, eu faço, mas... Aí qual que é o nome? Eu liguei pro JP e eu falei assim, João, cara, a gente vai precisar, isso faz 2 semanas, pessoal, 2 semanas, a gente precisa fazer uma ligação para fazer um brainstorming. O que acontece? Brainstorming é um termo que é para você, basicamente, é que você senta talvez com um grupo ou com pessoas para desenhar ideias, né? Testar ideias, ver ideias. Comentar várias ideias comentar várias ideias para ver se valida isso daí. E aí a gente preocupado, eu falei, cara, faz daqui 2 semanas a gente tem gravação e a gente não tem nome. E aí eu falei assim... E a gente ficou na ligação. E assim, é uma coisa legal falar que, cara, o pessoal fala empreender é complicado, realmente é demais, ainda mais para marcar horário para projeto, porque tanto eu quanto o Bot, a gente tem uma rotina, cara, que é surreal. Pesada. Então, assim, eu chegava, Bot, precisamos de reunião hoje, cara. Aí eu falei, João, JP, esse horário. Eu falei, cara, tem que ser agora, então vamos. E, cara, a gente ligava e tudo, resolvia, e foi uma das ligações. Cara, a gente não sentava assim por vídeo e ficava, não. Era por ligação mesmo, ligação aqui, old school. E aí a gente começou. Aí o Bot, empreende cash. Aí o Bot ia lá e olhava se já tinha. Aí, pô, já tem. Aí a gente começou. Tem que terminar com cash? Não tem. Coloca só um nome, aí a gente começou. Apple Cash. Aí começou os negócios. Aí, deixa eu entrar numa história aqui. Aí o JP, ele falou assim, cara, o que a Apple... O João falou isso pra mim. Pega o insight. O que a Apple tem a ver com celular? Que maçã... que essa maçãzinha tem a ver com celular, com eletrônico? Eu falei, nada. E aí bate cabeça e a gente desenhando. Eu tenho um quadro lá no meu escritório. E o Bot lá, o Bot fazendo. Eu desenhando. Aí você falou, o Bot falou assim, não, peraí. Porque ele percebeu que ia começar a... Ele falou, ele vai soltar alguma pérola aqui. Isso. Aí o Bot falou, peraí, JP, calma aí. Deixa eu começar a desenhar. Aí a gente começou, pra ver o nome, a gente pegou vários nomes que é normais, né? E a gente começou a destrinchar eles. Mas foi colocando. E tava dando assim, sabe aquele bagulho normal? E a gente não queria fazer um negócio normal. Start Cash, isso, ficou muito normal. Cash. Até que o JP falou assim, esse negócio da Apple. Cara, aí eu falei... Inovador. Qual que foi a linha de raciocínio? Eu falei, vamos pegar a empresa que tem muito resultado. De cara, e o Bot também, eu sei que ele ama a Apple. Eu falei, cara, Apple. O que tem a ver? Aí eu falei, Bot, e se chamasse Birdcast? Aí eu falei... Aí ficou um silêncio. Aí ficou tipo assim, uns 10 segundos na gravação, na ligação, assim. E eu comecei a pensar também, porque, assim, do nada, é legal falar, eu tava no meu horário de almoço da Blue 3, e tava com um monte de passarinho ali no fundo. Um monte de passarinho. Aí, cara, com
bot aqui, que é isso da Apple. Birdcast. Aí o bot falou nada, falei, isso aqui é uma merda. Eu fiquei pensando assim, cara, e eu tava Aí ele tentando falou, achar. JP... Aí agora eu quero cortar o JP, que ele olhou pra mim e falou assim. Eu falei, Birdcast? Parece bacana, cara. Aí o JP complementou assim. O podcast que te faz voar. Eu falei, não, caralho. Não, ele não mandou uma dessa. Esquece. Marketing ao vivo. Não, Marketing ao vivo. Destruir ali, cara, o quanto sai de marketing ao mesmo tempo depois. E uma ligação. CMO das Big Techs não Cara, fez foi essa. muito forte, porque, assim... Casou, né, cara? Casou, e eu pensei muito na linha... Eu acho que o empreendedor, ele tem que ter muito isso. Se ele quer transformar o projeto dele em uma história de sucesso, por que não modelar algumas histórias de sucesso? Isso. E aí, como a gente estava com o problema do nome, como que o meu cérebro funciona? Cara, não tenho isso... Eu, João Victor, não tenho isso na minha cabeça, não sei o que eu vou fazer. Mas outras empresas já passaram por isso, já validaram isso. Na minha cabeça veio, Apple, o que tem a ver com iPhone? O que tem a ver isso? Aí eu falei, Bot, talvez, que a gente estava muito na dúvida se a gente colocava alguma palavra que ligasse a empreendedorismo, que ligasse a startup. A gente estava muito preso nesse mundo de nova cash. A gente ficava... Que todo mundo já faz. Será que tem que ter jovem cash? Será que tem que ser tão óbvio? Tão óbvio? Será que precisa ser tão óbvio? Aí a gente falou, aí eu comecei e falei, cara, Bird Cash. Aí o porquê do Bird? Passarinho. Já tinha... Sim. Tava ali, todo... Aí, nesses 10 segundos, foi que eu criei o podcast que te vai zoar. Porque eu falei... É o que a gente vai fazer. A gente vai provocar em todo mundo que eu ouvir aqui alguma forma de você aumentar a sua performance. Você vai poder sair desse podcast e falar assim, cara, no mínimo esses moleques me fizeram ter 1% a mais de alta performance, 1% a mais de resultado. E eu falei, cara, juntando 1% de um episódio, juntando 1% do outro, cara, você vai potencializando isso, como nos investimentos. É como se fosse juros compostos. É como se cada podcast que você escutasse nosso ou assistisse, você estivesse evoluindo, você estivesse crescendo. Então eu falei, cara, vamos remeter isso a voar, vamos remeter isso a crescer. Então, E por que voar, né? Porque é interessante falar. alcançar altos patamares. Alcançar altos patamares. Porque um passarinho numa gaiola, ele tem muita estabilidade. Ele tem comida todo Cara, dia. Essa referência Ele é tem muito comida foda. toda hora. Só que ele não tem liberdade. E é isso que a gente quer trazer aqui pra todo mundo. Voar, né? Voar. Ser fora da gaiola, não ser comum, não ser igual a todo mundo. E isso aí a gente pegou muito do Flávio Augusto. Isso. Isso aí Estabilidade não essa existe. questão da estabilidade não existe, porque vocês podem ter ver na nossa configuração visual, também já vou começar as nossas pubs aqui. Caso você não nos siga no Instagram, cara, o que você está fazendo da sua vida? Não tô entendendo. O que você está fazendo da sua vida? Então, Vitor patrocina, arroba, né? o João Vic patrocina. Porra, o cara, meu não, sócio não, não ixi, sabe meu Instagram. ixi, aí Meu sócio não sabe meu Instagram. João Vic patrocínio, E Henrique Bot. Henrique Bot e o Bird.cash. Exatamente, perfeitamente. E aí a gente, voltando à questão do pássaro, né, de ser bird, né, a gente falou, cara, eu também, qualquer coisa em inglês deixa a marca, o nome mais gourmetizado. Aham, sim. E eu falei, eu quero que meu podcast seja algo mais personalizado, né, e eu sei que o Bot também é um fã disso, de personalização. Então eu falei, cara, vamos personalizar isso, a gente não vai, senão, imagina, Pássaro Cast. Nossa, cara, não faz sentido. Chega pro CEO, você vai falar, qual que é o podcast de vocês? É o Pássaro Cast, cara. O cara vai achar, já vai remeter a um negocinho, né? Negócio pra Birdcast, podcast faz voar, cara. Já fica muito é diferenciado. outra visão, né? Então a gente começou a trabalhar em volta disso e o Bot pirou na hora que eu falei pra ele que vai ser esse, né? A gente chegou a essa conclusão, vai ser esse. E nesse dia, inclusive, o Bot ficou tão animado que falou, João, a gente tem que marcar ali pra começar a desenhar isso, quando que vai começar essa operação. Aí começou nossa MVP. Não, Começou nossa começou, foi ali que começou a... Começou nosso MVP. Pessoal, para quem não sabe aí, o MVP é um termo em inglês utilizado no empreendedorismo para validação. Na verdade não é uma validação, é um protótipo do seu produto, né? É uma forma mais simplificada para você testar um mercado que ainda não possui. Com redução de custos. Com redução de custos. E como a gente é um podcast de jovens empreendedores, para jovens que têm vontade de empreender, investir e tal, a gente falou assim, cara,
vamos começar com os custos embaixo, né? Vamos fazer tranquilo, né? Pra não ser nada demais e tal. No meio dos custos, a gente tava até vendo o bote, 3 dias de ônibus pra chegar em São Paulo. É legal de falar. A gente começou a falar assim, o JP, e a gente vai do quê, cara? Aí o JP falou assim, cara, nós vai ter que ir de ônibus. Aí eu falei, cara, eu moro em Maringá, vai demorar 3 dias. Ia ser tipo assim, bote na quarta-feira. JP, tô indo pra São Paulo. Aí eu chego em São Paulo, bote, cadê você? Tô chegando, irmão, tô chegando. De ônibus. Então assim, a gente pensou, cara, eu acho que o empreendedor tem que ser muito pé no chão quando vai começar um negócio. Porque não adianta ele querer começar perfeito. Vamos comprar um estúdio em Alphaville do nada. Cara, a gente não é assim do nada. A gente tem que ser pé no chão. Tem que ser pé no chão com aquilo que a gente consegue fazer, principalmente para o negócio. Porque se o negócio você começa com muita força no início, muita injeção de capital no início, e você nem validou ainda, né, você nem criou resultado em cima disso, cara, uma hora ou outra, Exato. Essa conta não vai fechar. E isso é uma coisa importante de falar, tá? Já fica o primeiro insight aqui para todo mundo que vai empreender, seja jovem e tal. Esse processo de validação de um produto, de um serviço seu, de qualquer coisa que você vai fazer é muito importante. Eu mesmo já errei com isso. Eu já, se eu não me engano, já foi uns 5 dígitos aí que eu torrei em coisas que eu não testei o mercado, que eu não validei primeiro, antes mesmo de começar a investir muito forte, tá? Então, sempre que você vai empreender, começa validando aos poucos, viu que aquilo dá certo, viu que aquilo já foi validado, né? Você vai pivotar ali, fazer algumas mudanças rápidas e aí, de fato, começar a tracionar o negócio com mais investimento. Né? Total, cara. E outra coisa que eu acho que o MVP ele só faz sentido se você tem pesquisa de mercado. Isso. Então, foi uma coisa que, até quando eu tive ali a ideia do podcast, foi algo que eu procurei. Eu analisei os maiores players de jovens da nossa idade e falei, cara, esses caras não estão fazendo podcast. Não estão. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Né? Será porque que o mercado de podcast está desacelerado? Não é isso. Não é de jeito nenhum. Ainda mais que hoje, um podcast, cara, ele é muito melhor às vezes do que uma aula. Nossa. Porque você está ali fazendo... O tanto que eu já aprendi de podcast, cara. Produtividade. Um podcast, ele te dá conteúdo, mais produtividade. Porque você sempre está fazendo podcast, mais alguma coisa junto. Nunca você vai ficar... Lógico. Tipo, o cara olhando pra parede e fala... Eu, por exemplo, toda vez que vou na academia, eu escuto podcast. Cara, podcastzinho. Você tá treinando ali, um podcast. Cara, tem forma melhor que colocar um conteúdo legal, né? Então, por exemplo, para quem tá assistindo, né, no YouTube, vocês podem ver. A nossa comunicação aqui... Eu e o Bote, a gente foi decidir até a roupa que a gente ia vestir, né? Cara, a gente coloca camisa ou coloca camiseta? E foi nesse objetivo, cara. Como é algo mais de inovação, é algo para ser mais objetivo, passar uma maior simplicidade, mas ao mesmo tempo uma execução boa, isso tem que remeter até na forma como a gente se porta. Isso. Então, a forma que a gente vai passar aqui o Birdcast, é muito legal falar para vocês... Lembrando que esse episódio aqui é um episódio piloto pra vocês. Isso. Cara, não começar do nada. O que é isso? O JP, o Bote. Já soltaram o episódio começaram com um convidado de nada. Tipo, o BTG aqui na frente, né? Do nada. Então, assim, o Birdcast, pessoal, ele vai ser algo assim, realmente, pra ser leve. Pra não ser um conteúdo maçante de falar toda hora termo técnico. Cara, a gente vai contar história aqui no nosso dia a dia. A gente vai realmente usar isso como entretenimento, mas não só entretenimento. É o entretenimento mais aprendizado. Né? É o infotenimento. Informação com entretenimento. Informação com entretenimento. E, cara, eu pelo menos tenho estudado bastante essa forma de produção de conteúdo com entretenimento. Né? E um dos melhores caras que eu acho que faz isso é o Casemiro. Meu Deus. Cara. Já vamos mandar um abraço aqui pro Casemiro? Cara, o Casemiro é absurdo. Eu posso falar pra você? Um amigo me apresentou o Casemiro e eu falei, vou assistir o cara, né? Qual amigo? Peraí, foi o João Simões? Não. Foi um amigo lá da minha cidade. O meu foi o João Simões. Aí, cara, eu assisti o primeiro episódio do cara, né? E o jeito que o cara consegue entreter as pessoas de uma forma divertida e leve é surreal. É surreal. Né? Então, um abraço aí pro Casemiro. Casezinho. Será que até o final do ano vocês vão ter Casemiro no Birdcast? Meu Deus, o cara não vai nem no Flow. Afinal, eu conheço um contato próximo do Casemiro. Meteu essa? Meteu essa, paizão. Ô, paizão. Mas, pessoal, vai ser algo aqui realmente pra vocês. Eu quero muito que compartilhem
esse podcast, porque eu acredito que uma ideia boa, uma ideia que tem inovação, uma ideia que é diferente, vale a pena ser compartilhada. Vale. Vale muito a pena ser Ainda mais que a gente tá fazendo um negócio personalizado. Pô, existe muitos podcasts, eu não vou citar nomes, mas existe muitos podcasts e grandes, né? Por pessoas já muito conhecidas. Muito consolidadas já. Muito consolidadas e pessoas já mais de idade. A gente tá aqui como jovem fazendo o primeiro, né? O primeiro de muitos. O primeiro de muitos. E assim, realmente. Para jovens. E não é algo assim que... É de graça, assim. Existem cursos. Não é de graça. Existem cursos. Até nosso MVP, o João acabou não vindo de ônibus, tá? Resumo. Acabou que o nosso MVP foi um pouco maior do que o... Foi um pouco maior do que esperado, né? O Bot não veio 3 dias de ônibus. Eu não vim 3 dias de ônibus. Ele está bem, inclusive ele chegou um dia antes ainda, que fez eu aumentar ainda o MVP dele. Fez aumentar ainda. Mas o que eu acho legal, pessoal, é o seguinte. A gente tem que olhar hoje o jeito que está o ensino tradicional. O porquê? Cara, no ensino tradicional, você vai ter ali os teus amigos, que o máximo de assunto que você tem, pelo menos na minha época do colegial assim, não sei como que é, Bot, os assuntos é em torno de futebol, série, alguma festa que teve no final de semana, mulher, e acabou. E tipo, uns papos mais inteligentes, uns papos mais cabeça, uns papos que realmente... Falta, cara. Então assim, imagina que legal. Você escutou aqui o podcast, cara, por que você não compartilha com um amigo seu, pra você também poder trocar uma ideia com ele? Por que você vai ficar fechado ali só você aprendendo, enquanto você poderia estar ajudando até o seu amigo e vocês juntos começarem um negócio? Por que não? É melhor você compartilhar isso aqui do que só ficar compartilhando meme. Cara, não que também seja não que seja ruim, mas cara, compartilhar algo que agregue valor, né? Então, cara, tá no Spotify aqui, compartilha pro WhatsApp, fala, pô, pensei em você aqui, cara, os moleques começaram aí, seguem eles. Se não quiser seguir também não segue, mas cara, pelo menos escuta o podcast, porque realmente vai ser bem leve aqui o conteúdo. E, Bot, tem a questão da live também que a gente fez no dia... Exato, exatamente. Essa foi uma prova de fogo. Essa eu vou deixar você falar. Não, falei. Não, você vai deixar eu falar? Vou deixar você falar. Então deixa você falar. A gente tava... Reuniãozinha. Aqui, ó, ligação, tá? Vai. Terminando alguns assuntos aqui do Birdcast. Aí, esse JP é um filho da mãe. No final ele chegou em mim e falou assim, ô Bot... Não, eu sempre chego com uma voz tipo séria. Ele chega com uma voz séria. Bot. Ele fala assim, ô Bot, deixa eu falar. Isso era que hora? 7h30? Era umas 7 horas. Era umas 7 horas. 7 horas. 7 horas da noite. E eu tinha uma reunião ainda. Eu tinha uma reunião ainda. Então a gente tava finalizando. Exato. E aí ele falou assim, ô Bot, que se a gente fazer uma live hoje 8h30 da noite? 1h30 antes de 8h30, ele falou, tá? Eu falei, o quê? Você é louco. Aí eu falei, Bot, a gente tem que começar com a execução. E eu falo sério, assim, não, a gente tem que começar com a execução. Não dá pra gritar, velho. O JP, ele quer fazer o bagulho voando, velho. E aí eu falei, bora, Afinal de contas, somos o podcast que faz voar, então a gente tem que fazer as coisas voando. Exatamente, cara. Tudo casa com a informação. E a gente fez a live, né? Cara, a gente fez a live ali do nada. E o pessoal não entendeu na época. Não entendeu. Mas a gente soltou um conteúdo legal, a gente falou ali sobre empreendedorismo, investimentos e mentalidade. Só que a gente falou... Em fevereiro a gente vai começar um projeto. E o Bot, ele tinha ficado meio tenso antes. Na hora que eu falei pra ele que a gente ia fazer uma live, eu falei, Bot, a gente fala que começa um projeto em fevereiro. Aí ele falou, mas a gente não tem nem organizado ainda nem onde que a gente vai gravar. A gente não sabia onde a gente ia gravar. A gente não tinha o nome do podcast. E a gente já tava soltando anúncio que a gente ia começar um projeto novo. Não, identidade visual... Não tinha. Não passava. Não tinha. Não passava. Não tinha. Não, cara, não tinha feito nada. A ideia tinha. A gente sabia até os convidados. Isso aí, a gente sabia os convidados. Eu já tinha feito um convite sem ter o lugar. Eu falei, pô. É doido. Não tem jeito. Aí... Foi algo que eu falei, cara, a gente tem que fazer isso porque aí vai ser uma forma até da gente se provar pra nós mesmos que nós somos capazes de fazer isso. Então, eu acho outro insight aqui pro empreendedor, né? E pra quem quer começar a empreender, ter uma credibilidade muito forte com aquilo que você fala. Isso. Ter palavra. Hoje em dia, o que mais tem são pessoas com palavras vazias, palavras que não realmente são aplicadas ali na prática. E isso é uma coisa que eu levo como um princípio muito forte meu. E eu tenho certeza que o Bot também. Porque afinal de contas, é isso que forma a sua personalidade, isso que passa a sua credibilidade. Então, se você falou que você vai cumprir com algo, cara, você vai cumprir com isso, ponto final. Exato. E a gente colocou ali, cara, eu acho que tinha batido umas 45 pessoas na live. Foi do nada, a gente nem avisou. E aí a gente falou, cara, aguardem em fevereiro. Aguardem em fevereiro. E afinal de contas, estamos aqui. Exato. E
Para finalizar esse nosso primeiro episódio do Birdcast, eu queria comentar com vocês que, igual o João, só reforçar o que o João falou, na verdade, que esse podcast a gente está fazendo de uma forma que seja leve, né, que pessoas que estão começando a empreender, não sei se você tem 30, 40 anos e está começando a empreender, Cara, não ou precisa se você ser- tem não- 15, não não é só precisa- sobre idade. Não precisa ser só jovem, porque talvez Não é você sobre escutou idade. o podcast que falou que, caramba, é só pra jovens. Não, cara, Não, pior não, que não. não, sabe por quê? Os nossos convidados, assim, vai ter jovens, com certeza, mas a gente vai trazer muito cara que tem know-how. Exatamente. Então, assim, vai te Exatamente. agregar um valor absurdo. Exato. E a gente está fazendo isso aqui para realmente agregar valor na vida de vocês de uma forma leve, tranquila, que você pode escutar indo pra academia, Escutar que no você carro pode ali, escutar no dirigindo. carro, entendeu? E eu acho que é isso que a gente tem para falar. Foi Cara, muito bacana esse episódio. Tem alguma coisa pra falar? É JP? isso que vai fazer de fato. Isso, eu sou muito comprometido com as coisas que eu falo, tá? E vou lançar pela primeira vez nosso primeiro desafio, nossa primeira meta. Vixe, vai lançar aqui ao vai vivo. meter essa ao Vai- vivo? vai Qual que vai meter ser? essa. Qual que vai ser? Cara, até o final do ano, Meu Deus. nós vamos ter chamado mais de 15 CEOs, Meu Deus. mais de 15 CEOs, mais de, que é por quantos bilionários? Bota 3. Mais de 3 ficar bilionários, leve. mais de 3 bilionários, e a gente vai abrir, depois do final do ano, eu nem falei isso pro Bot, ele falou o que ele vai soltar. não, O que que ele não vai soltar, é só ao O que vivo, que ele mas vai vai. soltar? Eu já tinha pensado isso desde o início. Ah. Vamos fazer uma imersão pros Blackbirds, que vai ser os membros do O JP Birdcast. é doido. O JP é doido. Ele não me falou isso aí mesmo, Eu tá? não falei isso Ele é mesmo. maluco, cara. Ele é maluco. Cara, eu acho que empreendedorismo é você se arriscar, mas se arriscar sabendo que consegue. E eu sei que a gente tem mais capacidade para conseguir isso, e principalmente você que tá começando a escutar a gente, escutou esse piloto, gostou, acompanha a gente, porque eu tenho certeza que no final de cada podcast, de cada episódio, a sua evolução vai ser nítida. Né? Show. É isso. Fica pro final do ano aí pros Blackbirds a nossa imersão e mentoria. Blackbirds. JP, Bot. irmão, obrigadão. Valeu. Esse primeiro episódio. Pessoal, um grande abraço. Primeiro episódio do Birdcast, o podcast que te faz voar, encerrado. Abraço.